Fala pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui novamente para a gente dar sequência no estudo guiado, estudo comentado do livro Estado Vibracional da autora Nancy Trivelato, né? O livro que está aqui em minhas mãos. Então, hoje, dia 1º de abril de 2026, agora 7h15 da noite, numa quarta-feira chuvosa, retomo com vocês, agradecendo a Deus, agradecendo aos mentores, a oportunidade de estar aqui trocando, aprendendo, sendo inspirado para a gente trazer a mensagem, né, que é possível ser praticada hoje com a maior clareza possível que eu consigo passar para vocês. Então, a gente retoma do tema, né, no meu livro aqui, que é a edição número 3, está na página 35. Para quem está com a edição número 4, é a página 36, né? Mas seria o tema 2, que é a paranatomia da interface energética e parafisiologia do EV e da OLV. Pessoal, a gente estava comentando a respeito desse capítulo, né, no grupo de estudos, e aí uma coisa que veio à tona a partir do pessoal é a dificuldade que está tendo nesse primeiro momento em relação às novas terminologias. Eu vou tentar me esforçar ao máximo para sempre estar fazendo um paralelo com vocês, né, entre a terminologia específica que eles trazem aqui como linha de frente e outras terminologias equivalentes que a gente vê por aí afora, né, nas escolas iniciáticas, nos estudos ocultistas, né, nas filosofias distintas e por aí vai. Então, para a gente começar aqui, é importante eu ressaltar que esse tema a gente vai dividir em 2 aulas. Então, essa é a parte 1 e depois a gente vai fazer a parte 2, em função da densidade do conteúdo, para fazer esses paralelos todos. Então, o primeiro ponto aqui, ó, na primeira página, ela vai abordar a questão dos corpos sutis, né? Na verdade, não só dos corpos sutis, mas o termo técnico seria o conjunto de veículos de manifestação da consciência. Eu vou tentar investir tempo e energia aqui com vocês nesse tema de veículos de manifestação da consciência, porque vai ser a base. Se essa base não tiver muito bem esclarecida e entendida, o restante talvez vai ficar de difícil compreensão. Então, para quem já passou por outros estudos a respeito desse tema, talvez tenha visto o estudo dos 7 corpos sutis, o estudo do 7, 9 corpos, 10, 11 corpos sutis, dependendo do material que a gente vai estudar, né, da escola iniciática ou da linha ocultista que a gente vai estudar, o pessoal vai trazer de um jeito ou de outro. Como esse livro, e que fique claro isso, né? Como esse livro ele tenta trazer uma base científica, e eu vou reformular, ele não tenta trazer. Como esse livro traz uma base científica, então aqui a ideia, ele vai resumir os corpos sutis em apenas 3. Porque se a gente sai da ideia de corpos sutis e vai para a ideia de veículos de manifestação da consciência, que significa que, em última instância, eu sou uma consciência, e uma consciência que, quando foi criada, vai ter um percurso natural de desenvolvimento evolutivo, um desenvolvimento evolutivo consciencial, que o pessoal chama de retorno para casa, né, até a questão da perfeição. Eu vou me tornando, me graduando, né, me aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, eu como consciência, para poder desenvolver essa minha jornada nesse universo do jeito que ele está configurado, então, existe no meu ser, na minha estrutura, alguns veículos para que essa minha consciência possa se manifestar e assim construir a sua jornada. O que é um veículo? Um veículo é alguma coisa que transporta
um elemento de um ponto para outro ponto. Então, o veículo, por exemplo, para minha consciência experimentar essa fisicalidade, ou seja, essa realidade física que a gente tem aqui, é o corpo biológico. Então, quando a minha consciência está coincidida nele, eu consigo experimentar essa realidade para poder me desenvolver a partir dela. Experimentar o que os sentidos físicos me trazem, questões ali captadas pelo meu olfato, pelo meu tato, pelo meu paladar, pelas minhas questões fisiológicas, acabo sentindo na pele umas questões fisiológicas, desbalanços hormonais, acabando influenciando o meu humor, disfunções ou desbalanços em neurotransmissores, influenciando também ali a minha personalidade ou estimulando determinadas emoções em mim que vão me fazer ali ter determinados comportamentos ou que vão me estimular ali a ter mais pulso firme e postura para eu aguentar certas situações. Enfim, é uma cadeia que me coloca à prova, que me coloca em situações que vão favorecer o meu aperfeiçoamento. Então, esse corpo biológico, ele seria um veículo de manifestação da consciência. Só que a gente já entendeu, através das aulas passadas, que a gente vive num universo que ele é multidimensional. Então, existem vários planos planos da realidade coexistindo ao mesmo tempo. Planos esses que possuem sua base atômica diferenciada, para que eles possam coexistir, certo? A gente aprendeu também que nós, como consciência, nós somos multiexistenciais, ou seja, nós temos um histórico do nosso passado, de uma jornada, de uma existência no passado, nós temos essa jornada que estamos vivenciando, temos também a jornada futura, entre planos diferentes, entre vidas diferentes. E a gente aprendeu também que tem a questão da pluralidade da vida. Nós vamos perceber a vida nos diferentes planos, universo afora, no cosmos afora. E nós, como consciência, temos em nosso ser uma estrutura montada para que a gente possa se desenvolver nessa configuração desse universo. Então, o próximo veículo que eu tenho, você tem, que todos nós temos, para a consciência poder experimentar essa evolução, estou falando de nós aqui encarnados, né? Seria o veículo do corpo astral, ou corpo emocional, ou como ela diz aqui no livro, para-corpo. Para, que é um prefixo que significa além de. Então, próximo veículo sutil, ele seria esse veículo astral, ou corpo emocional, ou paracorpo, ou perispírito, tanto faz o nome, significa a mesma coisa. E esse corpo, ou esse veículo de manifestação da consciência, ele é entendido como aquele veículo que é a sede das nossas emoções, a sede dos nossos sentimentos. Então, através desse veículo, a minha consciência consegue se desenvolver, interagir no plano astral, no plano emocional. Plano astral, plano emocional, é a mesma coisa. Esse corpo astral, corpo emocional, paracorpo, ele é formado pelas energias que permeiam ou que estruturam o plano astral. E aí também nós temos um outro veículo, que é o veículo mental ou corpo mental. Esse veículo mental, a minha consciência poderá experimentar o desenvolvimento evolutivo, o desenvolvimento da realidade, interagir, etc., através dele, no plano mental
e planos abaixo. É sempre assim. Plano de cima, tudo que está em cima consegue interagir com o que está embaixo. Então, para o corpo, né, o veículo astral consegue interagir aqui com a fisicalidade, com esse plano físico. Pessoal, e no meio do caminho, eles acabam assim, estruturando nesses 3 veículos. Por quê? Vamos dar um jeito de falar. Eu aqui encarnado, nesse exato momento, de maneira consciente, se eu tenho conhecimento e sei como fazer, e habilidade, capacidade, eu consigo desdobrar a minha consciência e experimentar, por exemplo, uma interação lúcida no plano astral através do meu paracorpo. Ou seja, eu desloco a minha consciência, eu vou descoincidir a minha consciência do corpo biológico, transferi-la para o paracorpo e, através desse, interagir de maneira lúcida com esse plano astral ou plano emocional. Se eu tenho conhecimento e habilidade suficiente, eu sou capaz de me desdobrar novamente do corpo astral, que é o corpo emocional, que é o perispírito, que é o paracorpo, me desdobro novamente para experimentar a realidade do plano mental a partir do meu corpo mental, que ela chama de veículo mental. O núcleo mental, ele não tem forma, ou seja, esse corpo mental, esse veículo mental, ele não tem forma. Ele é uma luz, uma pura luz, que pode, caso queira, se plasmar numa forma qualquer para poder interagir com seres de outros planos ou que precisam, né, de alguma forma para poder interagir. Não é assim? Muitas vezes não somos nós que precisamos que alguém que esteja comunicando conosco dê um nome. Então, de repente, estou vendo ali uma canalização de um ser X. E por tendência natural, nós queremos saber qual é o nome desse ser que está comunicando conosco. Então, muitas vezes, as pessoas também apreciam essa questão da forma, de ter uma estrutura humanoide, né, parecida com a nossa. Voltando ao ponto, o veículo mental, ele é formado pelas energias que configuram o plano mental e é um veículo onde podemos perceber tudo e todos como interconectados. Então, pessoas que já se desdobraram em plano mental, vocês podem ver, o Saulo Calderon tem vários relatos dele, né, abordando esse tema, traz pra gente que em corpo mental, uma sensação de conexão, uma sensação de união, uma sensação de percepção da realidade, das coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, dos entendimentos mais profundos em uma questão de lapso de segundo. Então, basta ir no canal dele que vai ter vários desses relatos. Porém, a dificuldade está, né? Vocês podem se perguntar, tá, então a pessoa se desdobra para o corpo mental, tem essa percepção da realidade, e essa informação, quando ele volta a se coincidir com o corpo biológico. Dizem eles que a dificuldade de fazer um download dessas informações é grande, frente à diferença de densidade energética e frente também às estruturas que tem do cérebro, paracérebro e etc., né, para poder fazer esse caminho. É como se esse cérebro nosso do corpo biológico amortecesse tudo isso aí, ou anestesiasse a nossa consciência frente a todas essas
percepções. Por quê? Do jeito que nós temos esse cérebro aqui no corpo biológico, nós também temos um cérebro, por exemplo, no corpo astral ou corpo emocional, perispírito ou paracorpo. Então, estou forçando a barra aqui para vocês irem assimilando as terminologias, né? E aí entra um ponto interessante, que é o seguinte: a cadeia, nesse tipo de estrutura, ela sempre se configura na hierarquia de cima para baixo. Então, a consciência, ela não é nada disso aqui e utiliza desses veículos para poder desenvolver a vida. Então, ela vai utilizar do veículo mental. O veículo mental, como ele é de todas essas outras estruturas, ele é o único veículo não perecível, e eu já vou explicar o que significa isso. Então, ele é a sede que armazena todas as informações da minha existência. O que aconteceu, vidas passadas que eu tive, períodos intermissivos, que foi o período que eu estou me preparando, período entre vidas, né? Que eu estou me preparando para uma encarnação, para aqueles que têm a possibilidade de se preparar de maneira lúcida para a encarnação, para encarnar. Então, os períodos intermissivos, que são entre vidas, as vidas passadas, dentre uma série de elementos, né, que diz respeito à minha evolução, elas estão armazenadas nesse núcleo mental. Então, núcleo mental, corpo mental, veículo mental, dentre outros nomes. A próxima estrutura vai ser a sede das emoções, o meu núcleo emocional, onde eu desenvolvo os meus sentimentos, onde eu me aperfeiçoo em relação a sentimentos, que o pessoal vai chamar de paracorpo. Eu já falei, perispírito, corpo emocional, corpo astral e etc. Então, núcleo mental vem primeiro. As informações do núcleo mental se organizam aqui para a estrutura do meu paracorpo, desse meu corpo emocional, e que armazena as experiências que eu tenho também relacionadas com essas questões emocionais, traumáticas ou não. Por isso, esse corpo emocional, no meu processo evolutivo, ele é um corpo descartável. O que significa que, uma vez que eu me transcendi suficientemente em relação às minhas emoções que eu guardo, as minhas sombras psicológicas, que vão estar falando ali dos traumas que eu carrego, daquelas emoções carregadas de culpa, de vergonha, dentre inúmeras outras coisas, meus segredos, né, que tem aquele cunho emocional pesado. Então, quando eu me resolvo de maneira suficiente em relação a tudo isso, não tenho mais necessidade da minha consciência utilizar deste veículo emocional para eu desenvolver a minha jornada. Por quê? Eu já não tenho resíduo emocional mais. A gente enxerga isso nos estudos, caso vocês queiram procurar na internet, como a segunda dessoma. Muitos vão trazer segunda, terceira dessoma. Se eu não me engano, segunda dessoma. Muitos vão trazer isso aí de uma maneira muito esclarecedora. Então, eu ainda não cheguei no meu corpo biológico. Por quê? Eu posso estar, nesse momento, vivendo em espírito, por exemplo, no plano astral. E o plano astral, não se iludam, ele é configurado em vários subplanos. O que altera de um subplano para outro subplano? A densidade de energia. A densidade de energia que a gente viu, eu acho que viu nas aulas passadas, se não viu a gente vai ver, mas em todo caso, a densidade da energia, a energia ela está carregada de uma qualidade, de uma densidade e de uma informação. Basicamente essas estruturas. Então a densidade da energia
não necessariamente dita se é uma energia que levará a bons resultados ou não. Mas geralmente a informação que está carregada nessa energia, que é uma informação, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa e eu já tenho uma índole, um ar e uma intenção de maldade, de passar alguém para trás, etc. Então, muito possivelmente, eu estou impregnando, eu vou fazer um mau uso da energia, porque eu gerarei resultados desastrosos ou antiéticos ou em contrafluxo do universo para outra ou outras pessoas, né? Então, a informação carregada naquela energia é uma informação que vai me remeter aos resultados, bons ou ruins, em relação ao uso daquela energia. A densidade, uma energia está mais densa, menos densa, é só uma questão de densidade mesmo, que é um peso, né? Se a gente for tentar traduzir da maneira mais simples possível. E aí eu tenho também a qualidade da energia. A qualidade dela, que tá, as emoções que eu tô, como eu tô qualificando ela na sua totalidade. As emoções que estão sendo depositadas naquele momento. Emoções boas, emoções elevadas, e por aí vai. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de repente, eu posso estar em espírito, vivenciando ou experimentando a vida ou parte da minha jornada evolutiva no plano astral e em algum subplano que tenha ressonância com a minha matriz energética, a minha matriz que é, a gente já falou, a média das minhas energias. Tem uma aula muito boa que está lá na playlist do módulo de expansão da consciência, em que eu abro bastante esses assuntos. Então, a minha matriz, que ela pode ser uma matriz momentânea, mas ela pode ser uma matriz média de todo o meu ser, essa matriz vai entrar na lei do campo eletromagnético, que é a lei que diz que semelhante atrai semelhante, mas o semelhante em energia na sua totalidade. O que vai me levar, por exemplo, a viver em subplanos mais densos, que quer dizer pessoas que ainda estão se aperfeiçoando, pessoas que ainda estão ligadas às suas paixões, que estão ainda rígidas, inflexíveis, ou talvez até incertas sobre Deus, ou até mesmo contrárias, né, a Deus. Ou subplanos que vão se sutilizando até, por exemplo, a colônia Nosso Lar, que a gente sabe, né, que está num local de transição entre pessoas que estão evoluindo para lugares de alegria, para lugares de mais amor, de mais coerência, etc., até aqueles que têm certo ainda apego às suas paixões materiais, etc., mas que no frigir dos ovos possuem boa índole. Precisam apenas de uma reforma íntima mais intensa para se desenvolver. Então, olha, ainda estou aqui. E nesse corpo emocional vai estar contido nele as informações que me diz respeito a essas questões guardadas no meu interior. Para o meu veículo, de repente, experimentar essa realidade física, então, essa estrutura do meu corpo astral, essa matriz, ela acaba sendo uma norteadora, uma configuradora do que virá a ser o meu veículo biológico. Então, ela atua como uma matriz, como um direcionador, como um orientador. E a energia desenvolvida nesse paracorpo é a energia que irá vitalizar o meu corpo biológico. Porque o meu paracorpo ele é desenvolvido e feito a partir da energia vital do planeta. Então ele acaba espelhando isso aí para o meu corpo biológico. Só que o meu corpo biológico é um corpo denso.
em relação à energia. É um corpo com, o pessoal chama de energia condensada ou energia congelada, quando comparado com energias sutis, que são mais fluidas. Tanto é que o paracorpo ou perispírito, ele é dotado de alta plasticidade, ele se molda, ele se reconfigura. Esse corpo biológico não. Para a gente mudar o nosso biotipo, tem que suar a camisa, não é? Em alimentação, em exercício, entre outras coisas, para eu conseguir fazer alguma alteração, seja para melhor ou seja para pior, né? Se eu me desleixar na alimentação, me desleixar na minha rotina, nos exercícios, eu começo a mudar o meu biotipo, vou engordando, vou criando uma série de fatores aqui no meu corpo biológico, né? Então, como esse corpo biológico ele é denso, mais denso, energia congelada praticamente, que eles falam, e esse corpo é um corpo sutilizado, é uma energia mais sutil, então para que essas estruturas possam estar ali coincididas, ligadas, se faz necessário o que a gente chama de interface energética, que o pessoal vai chamar por aí afora de duplo etérico, ou de, deixa eu pensar, corpo energético, dentre outros nomes, né? Então, cria-se a partir do paracorpo, do corpo emocional, cria-se uma energia que vai servir uma base energética, uma malha energética, que vai servir de grude, de cola entre essas estruturas, os dois lados da mesma moeda. E esse corpo energético, ou esse duplo etérico, ou essa interface energética, como ela está segurando pontos distintos, um mais denso e outro mais sutil, então essa interface ela também acaba sendo uma matiz, como se fosse ali cores se mesclando, nós temos energias distintas se mesclando. Então, dessa faixa de cá mais ligada ao paracorpo, a interface energética possui uma energia mais sutil. Dessa faixa de cá, ligada ao corpo biológico, a interface energética vai possuir uma energia mais densa, mais animalizada, que o pessoal chama de ectoplasma. É uma energia tão mais densa, tão próximo da densidade do corpo biológico, mas porém com um pouquinho de sutilidade, que com pouca questão de treinamento, em poucos minutos, qualquer pessoa é capaz de enxergar essa energia percorrendo, né, a malha biológica. Dá para ver o corpo energético de uma maneira muito fácil e muito rápida, que vai ficar mais ou menos assim, a espessura de um dedo ali, né, norteando ou delimitando ali o nosso corpo. Isso para o nosso corpo, isso para os animais, isso para as plantas, isso para os objetos, tudo tem o seu duplo. E o duplo que é essa malha energética permeando, porque é assim que as coisas estão configuradas, tá? Então, se eu entendo isso, eu entendo que tem um ponto crucial que vai ser o trânsito de informação entre essas estruturas. Para que o meu corpo esteja vitalizado, em harmonia, em saúde, a estrutura energética ela tem que estar harmonizada para permitir o livre trânsito de informação entre o paracorpo, que é o corpo emocional, e o corpo biológico. Uma vez que esse fluxo acontece, tanto o paracorpo descarrega informações para orientar, reorganizar, reestruturar o corpo biológico, como melhorias no meu corpo biológico descarregam informações no meu paracorpo, que vai se modificando, que vai registrando novas informações, que vai ali se reestruturando. Por isso a importância, quando eu vou falar de saúde, vou até fazer um parênteses aqui, porque no vídeo passado eu estava falando sobre saúde, na playlist lá do
módulo de expansão da consciência. Então, por isso a importância de eu entender que, dependendo do desafio que eu estou enfrentando, uma melhoria na minha estrutura biológica, seja através de químicos, seja através de suplementação, seja através de algum outro fator, acaba repercutindo positivamente na minha estrutura astral, nesse paracorpo, no corpo emocional, melhorando até as minhas condições emocionais. Não é assim? Se eu equilibrar os meus neurotransmissores e eu equilibrar os meus hormônios, eu não equilibro o meu humor, eu não me melhoro em humor, ao passo que o contrário também acontece. Se eu começo a equilibrar o meu estado emocional, no sentido de abrir as minhas sombras, os meus traumas e ir resolvendo, isso tudo não acaba repercutindo no meu corpo físico, na minha estrutura fisiológica, para provar que existe um fluxo, um trânsito informacional acontecendo e que acaba repercutindo em ambos. E no meio do caminho está a malha energética. Se eu trabalho essa interface energética de modo a harmonizá-la, então eu acabo polarizando positivamente a minha energia, que facilitará os caminhos químicos que acontecem no meu corpo biológico. Então olha que analogia legal. Assim, se eu estiver me alimentando bem, comendo a minha proteína da maneira adequada, comendo as minhas vitaminas em diversidade, em quantidade adequada, os meus minerais e por aí vai, e o meu intestino não estiver legal, então tudo que está entrando pode ser que eu não estou aproveitando uma fração desse tudo que está entrando. Apesar de eu estar me alimentando bem, se o meu intestino não está bem, eu não consigo absorver tudo isso. Para a questão energética com o corpo é a mesma coisa. Se as minhas energias, se a polaridade da minha energia ela não está adequada, então as questões químicas precisarão de um potencial ainda maior, as questões químicas, eletroquímicas que acontecem no corpo biológico, precisarão de um cuidado ainda maior para que os resultados positivos aconteçam. Ao passo que se eu cuidar da estrutura do meu ser como um todo, cuidar dos meus pensamentos, cuidar ali das minhas crenças, cuidar das minhas percepções sobre permissões ou falta de permissão inconsciente, ou seja, questões de merecimento ou falta de merecimento inconsciente. Se eu cuidar ali das minhas emoções, de modo a manter uma rotina e um foco na reforma íntima que possa me equilibrar cada vez mais, que possa abrir as minhas sombras, os meus traumas cada vez mais e transcendê-los. Se eu mantenho uma rotina constante de trabalhar essas minhas energias da interface energética, harmonizando elas, seja através do passe, seja através das técnicas que a Nancy vai ensinar, seja através do reiki, seja através do jorei, seja através da acupuntura ou qualquer outra coisa. E se eu me alimento bem, me suplemento bem, faço os exames que eu tenho que fazer com acompanhamento para entender ali o meu balanço nutricional em relação a vitaminas, em relação a minerais, neurotransmissores, hormônios, dentre outras coisas, e tento deixar isso em dia, o resultado é certo. Eu vou ter uma saúde, eu vou ter um equilíbrio, eu vou ter algo surpreendentemente grande, surpreendentemente dentro dali da abundância divina, né? Mas exige um certo esforço e um certo cuidado. Então, voltando, para que eu falei de toda essa estrutura dos corpos? Porque a gente vai entrar no trânsito informacional. A gente vai entrar na questão de como uma estrutura configura ou desconfigura a outra. Por isso que no primeiro
Ainda estou na primeira página. Na parte de baixo, ela vai trazer assim as sinonímias, né? Outros termos já utilizados para referir à interface energética incluem corpo bioplásmico, corpo energético, corpo prânico, corpo vital, duplo etérico, energossoma, holochakra e pranamaya kosha. Bom, e aí ela está falando também do biocampo, né? Que é um termo mais recente. Para que ela está falando tudo isso? Porque em culturas diferentes, em épocas diferentes, esses assuntos acabaram vindo à tona ali pelos médiums, pelos videntes, pelos espiritualistas, ocultistas, místicos e esotéricos de todos os tipos, né? Estudiosos ali de todos os tipos. Então, os mesmos assuntos foram sendo trazidos, porém, com o passar dos séculos, mal compreendidos. Então, você olha, por exemplo, uma tradição hindu, às vezes é um negócio muito místico, um negócio com uma pegada ali muito... que não tem naturalidade no processo, mas algo assim mais de meritocracia, mais, sabe, né? Aquela coisa mais mística, assim. E aí a gente acaba não entendendo, aí de repente a gente vai para uma linha que é mais reta, né? Se você pegar, por exemplo, o kardecismo, eles já vão trazer de uma outra maneira. E aí você vai, por exemplo, para Umbanda, ou vai para o budismo, ou vai para outras frentes, né? Escolas iniciáticas diferentes. E aí a gente, seja teosofia também, e aí a gente começa a ver universos diferentes. Porém, todos eles tratando da mesma base, da mesma coisa, mas todos eles tratando à sua maneira. Alguns estudando na linha de frente alguns temas em específicos, outros passando pelo mesmo tema de uma maneira mais superficial. Por exemplo, a questão de desdobramento anímico, né? Ou seja, viagem astral, desdobramento da consciência, né? Que é o que eu comecei falando. Então, muitas dessas linhas vão abordar o tema, mas apenas algumas poucas delas vão desenvolver esse tema de uma maneira mais profunda. Então, aqui ela traz essa questão mais científica, para a gente entender quando o pessoal está falando de corpo prânico, está falando da interface energética. Se você, na aula passada, a gente estava falando aqui, ó, deixa eu ver aqui o que ela trouxe. As nomenclaturas, ó, de bioenergia, por exemplo. Que aí ela trouxe, ó, a bioenergia, conhecida como Akasha pelos hindus, Chi ou Qi, ligada à acupuntura na China, o Qi é mais ligado ao Japão, né? Energia biopsíquica, energia vital, aí vai trazer o kardecismo, a questão do fluido vital. Freud vai trazer a questão da libido, a Blavatsky vai trazer a questão da luz astral, o magnetismo animal do Mesmer e o orgônio do Reich, prana na Índia, dentre outros nomes, né? No Havaí ali a questão da runa, todos para ilustrar o mesmo tipo de energia e que de vez em quando a gente distorce, né? Por exemplo, se for falar de libido, muitas pessoas vão compreender a libido como sendo uma energia sexual, por exemplo. Ou muitas vezes, a gente estava conversando no nosso grupo de estudo, né? A questão da Kundalini, que é mal compreendida, com conotação, por exemplo, de energia sexual também. E, na verdade, a ideia é a gente ir desmistificando, fazendo esses paralelos para desmistificar. A interface energética, pessoal, aí ela vai entrar aqui, depois eu vou voltar na Kundalini. A interface energética que ela vai trazer aqui, também é importante aqui ressaltar que ela é uma estrutura que permeia todas as nossas células. Através da interface energética, o nosso corpo é vitalizado. E isso é importante saber. Então, essa interface energética, há estudos ou há teorias
de que cada organela que a gente tem, no caso das mitocôndrias, seja um ponto de conexão com o chakra que permite essa vitalização. Porém, se sabe que, independente disso ou não, que a nossa estrutura energética, essa interface duplo etérico, ela permeia todo esse corpo biológico. E por isso, ela vitaliza esse nosso corpo biológico. Se está faltando vitalidade, significa que tem algo desconfigurado na nossa interface energética. E se desconfigurou, pode ser por questões biológicas mesmo, alguma coisa está acontecendo ali na biologia, é preciso investigar. Pode ser questões sutis, desarranjos ali emocionais que foram acontecendo por desarranjos mentais sendo sustentados por longa data. Lembra? É sempre um efeito cascata, de cima para baixo. As coisas começam no pensamento. Se um pensamento desorganizado, eu sustento ele por um longo tempo, ele acaba gerando e sustentando certos sentimentos e emoções desorganizadas, que vão desconfigurar a minha malha energética e que vão acabar, em algum momento, desconfigurando a minha biologia, levando informações, por exemplo, desalinhadas para orientar as minhas células, tá? É mais ou menos assim que acontece. Então, olha, esse aqui seria o paracorpo, esse aqui seria o corpo biológico. Quando eu, como consciência, de maneira consciente ou não, começo a descoincidir o meu paracorpo do meu corpo biológico, essa interface energética, ela vai formando esses liames de energia, como se fosse uma cola. Quem já fez aquela brincadeira de colar as mãos com aquela cola branca, né? E ir fazendo assim, se a gente for fazendo devagarzinho, vai vendo que a princípio tudo era um bloco só, que estava unindo. À medida que eu vou fazendo assim, alguns pontos eles vão se condensando. Então é o que acontece na interface energética. Esses filamentos vão se ligando, vão se condensando. Até o momento que o meu paracorpo se soltou, ou como é que eu falo? Em questões de distância, né? Se distanciou a ponto suficiente para que todos esses filamentos fossem se condensando em apenas um único filamento, que está na outra imagem, e esse filamento vai ser chamado de cordão de prata. Então, o cordão de prata nada mais é do que toda a estrutura energética que vai se unindo, que vai se somando à medida que o meu paracorpo ou corpo astral se distancia do meu corpo biológico. Não necessariamente esse cordão de prata, como o pessoal acha, está ligado à nuca. Se eu tiver uma projeção e sair, né, e me descoincidir do corpo, que é a clássica, pela frente, então, automaticamente, o cordão de prata ele vai se condensar aqui na minha nuca, no meu nucochakra. Mas e se eu tiver, por exemplo, uma projeção que eu sair para trás? Então, o cordão de prata vai se formar, por exemplo, no meu frontal, certo? Então, o cordão de prata é só essa ligação. Tá, o que tem a ver tudo isso? O seguinte, aqui ela está dizendo, e eu vou ler para vocês, ó. A interface energética é a primeira responsável pela nossa percepção da realidade sutil extrafísica. E, obviamente, das energias sutis, além de outros fenômenos multidimensionais ou parapsíquicos. Esse veículo energético existe num nível dimensional específico, conhecido como dimensão energética, que
que mais para frente a gente vai ver isso aí, né? E na internet afora vocês vão ver como DIMENER, que é um acrônimo para dimensão energética. Então é como se tudo isso aqui tivesse o seu duplo, não é como, é literalmente isso. Tudo isso aqui tem o seu duplo, eu tenho meu duplo, essa parede tem o duplo, a cadeira que eu tô tem o duplo, tudo aqui tem o duplo. Então essa sala também tem o duplo dela. E esse duplo, ele acaba formando essa DIMENER, essa dimensão energética, que é uma intermediária entre o plano físico e o plano astral. Assim como eu expliquei no nosso corpo, na estrutura do nosso corpo, o mesmo se replica para os planos. Então, a estrutura, a base da estrutura a gente tem que entender. E essa DIMENER permite ali o trânsito informacional dos seres e tudo mais que estão habitando ali ou coexistindo, né, nessas estruturas. Então ela vai falar assim, que é uma dimensão intermediária entre a física e a extrafísica, que ela chama aqui a extrafísica de parafísica. Para significa além de. Aí ela vai falar na outra página. A energia que forma a interface energética é essencialmente a energia do paracorpo da consciência. Assim como eu disse, né, anteriormente. Paracorpo, que é o corpo astral. Então, ó, a energia que forma a interface energética é essencialmente a energia do paracorpo. Ou seja, o paracorpo, que está formado, né, pela energia consciencial e que se conecta temporariamente ao corpo físico. Se eu não falei sobre energia consciencial e imanente, eu vou falar mais para frente, mas tem uma aula dessa muito boa também gravada no módulo Expansão da Consciência dentro do tema Tipos de Energia. Mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Então, a para-energia é o termo amplo empregado para se referir aos diversos tipos de energia não físicas. Então, são vários tipos de energia e a gente vai juntar tudo isso em um pacote. Para-energia. Aos diversos tipos e naturezas de energia não físicas, seja na dimensão extrafísica, seja dos seres extrafísicos, dos campos energéticos e assim por diante. Aí ela vai falar aqui no finalzinho, ó. Então, essa interface energética adquire uma densidade intermediária, tornando-se o veículo que mantém a vida na dimensão física. Então, ela é a energia que vitaliza. Por isso, aquelas sinonímias, né? Entre energia vital, prana, ki, chi, que é a mesma coisa, para a gente poder fazer as ligações. Aí ela vai falar do cordão de prata, que eu já comentei com vocês. E aí a gente vai falar um pouco dos chakras, para a gente finalizar. Então, o ponto aqui é o seguinte. No meio do caminho, tem os chakras, que vão permitir esse trânsito informacional. Chakras, que vem do sânscrito, que significa roda de força, uma roda de energia, um vórtice de energia, que é um ponto que capta energia e bombeia a energia. Só que a gente já viu que toda energia, ela porta uma informação, ou seja, tem uma informação contida nessa energia. Vocês querem ver o que é informação para facilitar? Quando a gente vai falar de um símbolo específico, por exemplo, o símbolo do McDonald's. Quando a gente para e bate o olho na estrada, está dirigindo e vê aquele símbolo na pista grande e a gente está com fome, o símbolo está carregado de informações. Então a gente já sabe através do símbolo que tipo de comida esperar. A gente já sabe que tipo de preço esperar, que tipo de ambiente, dentre inúmeras outras coisas. A agilidade no atendimento, questões de tecnologia e por aí vai. Então, um símbolo, ele transmite uma infinidade de informações. A energia, ela porta informações diversas. Informações ligadas, por exemplo, à minha questão mental do momento, a minha questão emocional, ligadas a padrões de comportamento,
dentre inúmeras outras coisas. Então, o chakra ele vai permitir esse trânsito informacional. Ele vai captar a energia que contém informação e bombear ela para algum ponto. Se toda a minha estrutura está em equilíbrio, o meu chakra ou os meus chakras vão trabalhar com um fluxo, permitindo um fluxo natural de energia, bombeando de um ponto, jogando para outro e permitindo assim a vitalização natural do meu corpo. Se a sede das minhas emoções, se a sede dos meus pensamentos estão desequilibrados, as minhas energias vão desconfigurar os chakras que vão acabar atrapalhando ou permitindo parcialmente a passagem dessa energia. Então, quando a gente vai falar de chakras, e não é um assunto para abrir ele 100% agora, ela vai trazer no livro que esses chakras, eles estão todos ligados à interface energética. Então, vamos lá. Tem o núcleo mental. Meu núcleo mental vai transitar informações para o meu corpo energético, para o meu paracorpo, certo? Meu paracorpo possui chakras também, que vão permitir essa troca de informações. Lembre-se, o núcleo mental é imperecível. Corpo astral, ele é perecível. Então, à medida que eu posso descartar esse corpo biológico, porque eu cumpri meu papel aqui, ou simplesmente porque eu gastei toda a minha energia vital com os meus excessos, então descartei ele. Diga-se de passagem, que eu não vou entrar nesse tema agora, que a minha dessoma, ou seja, o meu desencarne, aconteceu de uma maneira legal. Então, junto dele, se esfaleceu a minha interface energética. Diga-se de passagem isso, que não necessariamente isso pode acontecer tudo junto de uma vez. Aconteceu. Então, a minha consciência, ela continua a existir e a experimentar a evolução e a vida a partir do paracorpo, do corpo emocional. Por que ela está no corpo emocional? Porque eu ainda não transcendi as minhas emoções, as minhas paixões materiais, os meus apegos materiais, né, de questões de vivência, de relacionamento, etc. Então eu ainda tenho alguma coisa para trabalhar. Enquanto eu ainda tenho alguma coisa para trabalhar, eu tenho informações contidas nesse meu paracorpo. Mas aí eu me trabalhei e me transcendi. Então eu posso experimentar a segunda dessoma. E a partir daí, minha consciência passar a evoluir a partir do núcleo mental. Um ponto que ficou faltando anteriormente. Por que eles trazem só 3 veículos de manifestação da consciência aqui? Porque à medida que eu desdobro a minha consciência, eu vou para o corpo astral. À medida que eu desdobro a minha consciência do corpo astral e eu vou para o corpo mental, não se teve relatos ainda de um outro desdobramento da consciência para poder trafegar em um outro tipo de veículo para experimentar a realidade. Então, o corpo búdico, que o pessoal fala, e por aí vai os outros nomes, não se teve até hoje relatos ou experiências que mostram que é possível desdobrar, por exemplo, esse núcleo mental para poder experimentar outros planos da realidade, uma vez que o plano mental é o plano da conectividade, certo? E a consciência se mostra nesse veículo, né, através como uma bola de luz, simplesmente sem forma. Mas voltando ao que eu estava falando. Então, eu ainda não transcendi as minhas paixões, eu ainda não transcendi suficientemente as minhas emoções desequilibradas e o meu veículo está agora vivendo no plano astral a partir do meu paracorpo. Esse paracorpo possui chakras que vão permitir o trânsito de informação entre o paracorpo e o corpo mental, certo? Então, aqui quando a gente está encarnado, não é dessa estrutura que a gente está falando. Essa estrutura se preserva, porém temos 2 novas estruturas.
Nós temos o corpo biológico e nós temos a interface energética. Então, para transferir a informação do paracorpo para o corpo biológico, a gente tem a interface energética e os chakras ligados à interface energética. Então, todos esses estão na interface energética. E esses chakras, e aí o legal dessa estrutura, né? Esses chakras e essa interface energética, ela possui todo um sistema para permitir esse trânsito de informação, que a Nancy vai trazer no livro como sendo um sistema nádico, que é a mesma coisa que os meridianos que a acupuntura traz. Terminologias diferentes para expressar a mesma coisa. Então, quando eu estou trabalhando na acupuntura, uma agulha no meu físico, pelos estudos, pela evidência de quem desenvolveu a técnica, né, as configurações ali, as combinações das agulhas, eu consigo alterar o meu corpo energético e influenciar uma configuração ou reconfiguração dos meus chakras, permitindo um maior trânsito e fluxo de energia, um maior trânsito informacional e fluxo de energia para vitalizar o meu corpo. Então, olha, se eu não entendo a estrutura, o beabá de tudo isso aí fica difícil depois de assimilar o restante. Então, voltando, eu tenho o meu corpo biológico e ele tem uma malha de veias e artérias para permitir o fluxo de sangue, para irrigar todas as minhas células. E aí a gente pega na internet uma imagem da fisiologia, né, do nosso corpo ligado a essas estruturas, vocês conseguem ver a teia que se forma. E nós temos a diferença de veias e artérias através ali principalmente da espessura entre elas e a função que elas vão ter ali na questão do trânsito do sangue, correto? O mesmo acontece na minha interface energética. O mesmo acontece nesse meu corpo energético. Eu tenho também uma malha ali, uma malha ali de veias e artérias sutis, que vão ser chamadas de sistema nádico, ou que vão ser chamados da malha dos meridianos. Só que toda essa malha que vai permitir esse fluxo, esse trânsito, esse intercâmbio, essa vitalização, elas têm alguns condutores principais, trafegando ali uma maior intensidade de energia. Dentre eles, nós temos 3 principais. Nós temos a AIDA, que é um canal, um duto de energia que passa aqui de trás na gente do nosso lado esquerdo, que é um canal mais ligado à energia feminina, à energia Yin, que é solar e que é mais fria. Nós temos um outro duto mais grande, ou um canal, que passa nas nossas costas do nosso lado direito, que é uma energia masculina, Yang, que é uma energia solar, uma energia mais quente. E no meio nós temos um duto central, ligado bem à nossa coluna, que se chama Sushumna, e que permite o fluxo de energia ali na nossa estrutura. Então a gente entendeu que nós temos uma energia do planeta, que é a energia que serve de base, por exemplo, para o veículo astral ou paracorpo. Nós entendemos que desse paracorpo se desenvolve a interface energética, que vai configurar ou permitir a vitalização do corpo biológico. E nós entendemos que através dos chakras acontece esse trânsito ou esse fluxo informacional, esse fluxo de energético. Então, o planeta, ele tem essa energia vital, que vitaliza a vida aqui na fisicalidade, e nós entendemos que essa energia vital do planeta que a gente vive, né, que o pessoal vai chamar de consciência, de mãe natureza, de Gaia, dentre inúmeros outros nomes,
possui, né, essa energia vital, chamada também de energia telúrica. Essa energia telúrica, quando ela toca os nossos pés, quando ela passa pelo nosso corpo, sendo absorvida pelos nossos pés, ela ganha agora uma parte de nós, ela ganha agora uma qualidade informacional a partir da nossa estrutura de consciência, a partir do nosso ser. Essa energia telúrica vai ser chamada de Kundalini, desmistificando a Kundalini. Essa Kundalini, quando vai subindo pelas nossas estruturas e eu tenho o meu sistema nádico equilibrado, eu tenho a minha ida equilibrada, a minha pingala equilibrada, o meu canal central Sushumna, ele permite o livre fluxo. À medida que essa energia telúrica, ou seja, essa Kundalini, ela vai entrando no meu corpo e vai ascendendo nos meus chakras, ela vai sendo filtrada por cada chakra que ela está passando. E os chakras, eles acabam sendo estudados em função, chamados de chakras principais, em função da repercussão que eles têm, da maior repercussão que eles têm na nossa estrutura física, biológica, tá? Então, à medida que ela vai passando pelos chakras, eles vão filtrando essa energia e qualificando essa energia. A bagunça que todo mundo faz é o seguinte: como a maior parte de nós ainda está muito presa a paixões materiais, e os chakras, se a gente pegar embaixo do peito, né, se pegar ali do chakra do umbigo ou dos chakras ligados ali à região do plexo solar para baixo, nós vamos ter questões de personalidade mais ligadas à fisicalidade, mais ligadas à matéria, ligadas a questões de medo, ligadas a questões de prazeres e paixões, né? Ligadas assim a questões de desvios no sentido de seus exageros. A gente vai ter ali a questão da nossa base, né? De como que a gente está aterrado ou desaterrado em relação à vida, ligada a planos mais altos, etc. Então, por isso, geralmente, esses chakras de baixo, eles são mais excitados por nós, por nossa personalidade. Sendo que do coração para cima, geralmente são menos desenvolvidos, porque a nossa personalidade no dia a dia acaba desenvolvendo menos as qualidades ligadas a esses chakras. Então, quando a energia telúrica vem, a Kundalini, ela geralmente não tem um fluxo natural acontecendo e ela acaba ali estimulando esses chakras inferiores. Então, quando eu estou desequilibrado, eu já tenho um chakra sexual, que é o chakra que está ligado a questões de prazer, por exemplo, e eu vou energizando ele cada vez mais, possivelmente eu posso me sentir mais estimulado a questões que me levam ao prazer. E muitas vezes essas questões estão ligadas a questões sexuais, tá? A bagunça que o pessoal faz. Mas se eu estou equilibrado, essa energia telúrica continua, causando grandes arranjos na minha vida, tá? Eu acho que é isso por agora. Deixa eu dar uma olhada na próxima página. A gente já falou bastante. Se for necessário, eu volto recapitulando alguma coisa que ficou para trás no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aí a ideia é a gente dar continuidade na parte 2 para falar dos chakras, da paragenética, da questão da energia consciencial, energia imanente, o padrão Pensene, que é a unidade energética informacional, e entrar aqui um pouquinho no tema da OLV. Beleza? Foi um prazer estar com vocês, espero que tenha agregado um pouco. Um grande beijo e até a próxima.